aqui mais uma vez, professor Tomás, para te dar um suporte em física essa semana. Bom, nós vamos começar um assunto novo que é a óptica geométrica ou óptica, introdução à óptica, o que você preferia, mas é a óptica como um todo. Só que para a gente começar a estudar sobre óptica, vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando nós estudamos sobre ondas. Nós vimos lá as ondas mecânicas e eletromagnéticas, né? E o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que leva energia, não transporta matéria. Pode ser onda magnética, eletromagnética ou mecânica. Onda mecânica está associada aos sons, a onda eletromagnética à luz. Então, basicamente, nós vamos falar sobre a luz aqui. Ah, tá, mas vamos continuar falando sobre ondas? Sim, sim. Só que, inicialmente, nós vamos ver somente alguns comportamentos que eles são similares ao que nós estudamos lá nas ondas, que está relacionado à reflexão, à refração e algumas coisas mais, beleza? Então, para que a gente consiga estudar sobre as ondas a parte óptica aqui, né, da luz, a parte da introdução às ondas luminosas e tudo mais, vamos estudar as fontes luminosas delas. E quais são essas fontes luminosas? Existem dois. Podemos separar em fontes pontuais ou fontes extensas. As fontes pontuais estão relacionadas com aquelas fontes luminosas que não dependem ou não precisam definir as suas dimensões. Elas vão sempre, eu posso desprezar as dimensões dessa fonte pontual. Vai ser um ponto mesmo. Fonte extensa não. A fonte extensa, as suas dimensões, elas são relevantes para o sistema. Então é importante você saber as suas medidas. Aí no final, Tomás, qual vai ser essa importância? Calma que nós vamos chegar lá. Entendendo o que é uma fonte pontual e o que é uma fonte luminosa, uma fonte extensa, aí a partir disso aí nós vamos definir os raios ou os feixes luminosos que são transmitidos por essas fontes. Quais são esses feixes, Tomás? Bom, vamos lá. Existem três tipos. O primeiro dele é o que converge. O convergente é aquele que vai de todos os feixes luminosos estão sendo direcionados para um único ponto. O divergente é aquele que diverge, ou seja, as suas direções são todas aleatórias, né? Então vai para tudo quanto é ponto, você não consegue definir um ponto específico para qual essa fonte luminosa está iluminando. E eu tenho os feixes paralelos. E ele está relacionado com aqueles feixes que eles nunca vão se cruzar, eles vão se cruzar lá no infinito, a gente nunca sabe onde eles vão se cruzar, e eles vão estar se propagando em linha reta, paralelamente, beleza? Então esses são os três tipos de feixes. E quais são essas importâncias? Calma que nós vamos chegar, não fique nervoso, mas a ideia é você saber como que a luz vai se comportar nesse meio. E falando em meio, existem três tipos de meio que você precisa saber quando está estudando a óptica. Existe o meio transparente, existe o meio translúcido e existe o meio opaco. Qual é a diferença de uma delas, Tomás? Primeiro, transparente, você já sabe muito bem qual é. É, por exemplo, você olhar através de uma janela, que uma janela totalmente limpinha, né? Você consegue ver tudo do outro lado. Ou seja, você consegue ver todas as imagens lá que foram mostradas para você. Você não perde nenhuma informação. Já translúcido, quando a luz passa por aquele meio ali, você já não vê toda a informação que passou. Você pode ver meio borrado, meio assim, embaçado, você não consegue ver nada, porque esse meio foi perdido as informações, ou as ondas, os feixes luminosos que tinham uma certa direção, começaram a ter outras direções, então você perdeu essas informações. E o opaco, né? O opaco é aquele que a luz não vai passar de jeito nenhum. Então essas ondas, ou esses feixes luminosos, eles não vão não vão passar por aquele meio, então eles não vão transmitir nenhuma informação para você. Tá, beleza? Então essas foram as informações base que você precisa saber, que são um pouco diferentes do que nós já vimos. E agora nós vamos entrar num assunto que você já viu em algum momento, principalmente nas aulas lá passadas, relacionados a ondas. Então nós vamos falar exclusivamente sobre alguns efeitos na óptica que nós temos. O primeiro deles é a reflexão luminosa, ou seja, o feixe de luz vai bater num lugar e vai ser refletido. Interessante ressaltar aqui que o ângulo de incidência é o mesmo que
que sai. E basicamente eu já falei isso em algumas aulas lá atrás. Se você não lembra, volta aí no conceito de ondas que nós já abordamos essa parte de reflexão lá. Mas é simples. Você colocou, por exemplo, uma luz, né, um laser que bateu no espelho, esse espelho tem a propriedade reflexiva, então refletiu esse feixe luminoso, esse laser, beleza? Existe outro que é a refração, e para quem estudou já viu lá nos vídeos passados que a refração está relacionado com a mudança de meio, então eu tenho uma fonte, seja sonora ou luminosa, nesse caso a gente tem a luminosa, então eu tenho uma fonte luminosa que ela vai propagar esse feixe, que vai passar por diferentes meios. No caso aí eu estou colocando somente em 2 meios. O primeiro deles aí eu tenho o ar, por exemplo, que passa e chega na água. Então existe a refração. E na refração, para quem quando a gente estudou lá, lembra que quando existe a mudança de meio, existe uma mudança do comportamento, né, no caso do comprimento de onda e consequentemente, da velocidade desse feixe luminoso, dessa onda, desse feixe luminoso. E a fonte especificamente não vai mudar. Então eu tenho um feixe de luz, sei lá, branca. E aí quando eu jogo no ar e quando eu faço essa emissão, quando ele passa na água ele vai ter um outro comportamento. Se vocês já andaram numa borda da piscina, já tiveram essa percepção. Qual percepção? Se você estiver andando na borda e você olhar para a piscina é calma, você vai observar que ora parece que a piscina está mais rasa, ora parece que a piscina está mais funda. Isso é devido à refração. Outro caso que isso acontece muito são os índios quando eles fazem a caça. Quando eles olham os peixes, se você fosse tirar uma foto de forma frontal, o índio ele joga a lança dele, ou a flecha dele, numa direção que está totalmente diferente da o que ele vê de fato. Por quê? A percepção do índio de caça, quando se você for cismar de caçar aí, você não tem que jogar a lança exatamente onde você está vendo, você tem que jogar um pouco abaixo, porque é onde seria a imagem produzida, onde estaria o objeto, beleza? Então a refração é exatamente acontece isso, quando você tem a mudança de meio, beleza? E por fim nós temos a absorção luminosa, isso já é um pouco diferente do que nós abordamos lá em ondas mecânicas. Na absorção, você tem primeiro a fonte luminosa. Vamos considerar aqui o Sol, né, a nossa fonte luminosa maior, e o Sol ele concentra nessa fonte luminosa todos os comprimentos de onda. Então existe o amarelo, o azul, o vermelho, enfim, existem todos os comprimentos de onda e nós chamamos isso como uma luz branca, por possuir todos, é a junção de todas as cores. Existe um experimento chamado de disco de Newton, que você coloca as cores do arco-íris nesse disco de Newton, começa a girar e você vai então observar que vai ficar branco. Por quê? Porque você juntou todos esses comprimentos de onda. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que os objetos ele têm a capacidade de absorver luz, ou seja, absorver e refletir. Então, se você vai ter essas imagens que vai mostrar o seguinte, uma bola, né, uma bola de bilhar, e aí você tem 3 condições diferentes. A primeira delas é uma bola laranja, alaranjada, e ela tem os detalhes em branco. O que eu quero mostrar para você é que quando eu faço a emissão de uma luz branca, no primeiro caso aí, você tem que ela vai refletir a parte laranja, porque é a única cor que ela possui, né? Então, e vai refletir também a parte branca. O que eu quero dizer é que as demais cores que tem na luz branca, ela vai ser absorvida por esse corpo. Aonde eu consigo ver isso? Nas figuras seguintes. Então, por exemplo, quando eu faço a emissão de uma luz alaranjada, o que vai acontecer? O corpo vai emitir todo laranja. Por quê? Aonde tem laranja, ele vai emitir laranja, e onde tem branco, ele vai emitir laranja, porque o branco possui o laranja. Então ele vai emitir todas as cores. Agora, se eu faço a emissão de uma cor verde num corpo laranja, o que vai acontecer? O corpo laranja ele só pode refletir o laranja. Então, quando é verde, ele não tem o laranja. Então ele vai absorver e vai ficar como preto. E o que é branco virou verde. Note o seguinte, que os corpos eles vão refletir aquilo que eles são. Então eles não podem refletir aquilo que ele não é. Então se ele não for, sei lá, se ele não é verde, ele vai refletir exatamente o preto. Isso está relacionado à absorção, tá bom? Então a absorção está relacionado com eu absorver aquela cor, ou com aquele comprimento de onda, e eu vou emitir aquele comprimento de onda. Se eu não tiver aquele comprimento de onda, eu vou ficar preto.
ok? Bom, agora nós temos que falar sobre os princípios da óptica geométrica. E quais são esses princípios? Primeiro, que a luz ela vai sempre se propagar de forma retilínea, ou seja, ela vai se propagar em forma reta, não vai fazer curva no meio do caminho. Então a gente vai ter que fazer essas considerações aí para os nossos estudos. Então vai se propagar de forma retilínea, reta. Qual a consequência disso? A consequência disso é que nós vamos ter a formação de sombra e penumbra. E qual é a diferença de uma para outra? É que a sombra é a ausência de luz. Então você não vai chegar nenhuma fonte de luz ali, não vai chegar nenhuma onda luminosa ali, beleza? Então não vai chegar de jeito nenhum, então você vai ter aquela ausência de luz. E qual é a penumbra? A penumbra significa que não é sombra, mas também não está tudo iluminado. Então existe aquela perturbação que está entre aquela linha tênue entre a luz e a sombra. E aí quando nós pensamos em penumbra, é que chega um pouquinho de luz ali, beleza? Então galera, se você tem muita curiosidade sobre astronomia, nós vamos entrar em um ponto muito interessante relacionado também à propagação retilínea da luz, que são os casos dos eclipses que ocorrem aqui. Existe o eclipse solar e existe o eclipse lunar. Qual é a diferença de um para o outro? O eclipse solar está atribuído quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Então, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, existe então uma formação de sombras e penumbras sobre a Lua. Então, a Terra vê uma sombra da Lua e a penumbra em torno dela, beleza? Então, esse é o eclipse solar. E o interessante é que quando você vê um eclipse solar, parece que você tem uma mancha preta em torno assim, ó, tem um anel de fogo, porque a Lua está bem na frente do Sol. E o lunar? Qual é o lunar? No lunar ocorre diferente. Por quê? A Terra agora está entre o Sol e a Lua, beleza? Então essa é a diferença de um para o outro, tá bom? Não vou entrar muito em detalhes nesse caso aí, mas se você for ver aí, procurar nos vídeos da NASA, tem vários vídeos mostrando os tipos de eclipse que ocorrem e como eles são visualmente, tá bom? E aí vamos entrar agora um pouco na parte matemática da coisa, que nós vamos falar sobre a matemática por trás dos fenômenos físicos da óptica. Então, para o caso mais simples, nós vamos falar sobre a câmara escura. E o que é a câmara escura? Tem uma caixa, essa caixa você tira um pedaço do fundo dela, coloca papel manteiga e faz um furinho numa outra extremidade, um furinho bem pequenininho. O que vai acontecer? Vai acontecer que, devido à propriedade retilínea da luz, quando essa luz passar por esse furinho aí, você vai ver uma imagem formada no papel manteiga. E fica interessante porque você então tem a primeira formação. E a câmara escura, ela também retrata como é a formação das imagens do nosso olho. Então, a câmara escura, ela é a parte arcaica, tanto de uma câmera fotográfica, mas também do nosso sistema ocular. Ela funciona de forma idêntica. Então, o nosso olho tem um orifício bem pequenininho que passa todas as informações da luz, que chega na retina, e aí essa retina transforma essas informações através de imagem. O interessante é ressaltar que a imagem, se ela entra, por exemplo, em pé, você na câmara escura, você vê uma imagem de ponta cabeça, ao contrário. E a gente chama essa imagem de imagem invertida. Que também o nosso olho funciona dessa maneira, só que o nosso cérebro faz uma conversão e aí vê a imagem da maneira que deve ser feita, vista, beleza? E aí como é que você vai ver isso? Aí a imagem tá para você como é que foi essa câmara escura aí, que você tem o objeto, que a gente sempre vai chamar de O, a partir daqui você vai ter o objeto representado por O e você vai ter a imagem representada por I. Você vai ter a distância do objeto até o ponto de interesse chamado de P e o objeto a imagem do objeto, a distância dessa imagem até o ponto de interesse de P'. Então, de novo, objeto O, a distância do objeto até o ponto de interesse P, a imagem representada por I, a distância da imagem até o ponto de interesse P', beleza? Conforme a imagem é. Essa relação que tu está vendo aí, ela está relacionada também com as propriedades geométricas de Tales, como nós vimos lá, aquelas associações da matemática lá antigamente, né, aquelas proporções. Então ele sai exatamente daí, semelhança de triângulos. Você tem várias formas de você chegar nessa expressão que tu viu. Mas é bem simples. O sobre I
é igual a P sobre P'. Ah, existe outra forma? Tem, Tomás? Existe, ó. O sobre P é igual a I sobre P'. Então, qualquer combinação que você fizer tem que estar associado com as proporções lá de Tales de Mileto ou semelhanças de triângulo. Você pode imaginar de qualquer maneira possível, mas tem que ter uma proporcionalidade, tá bom? Bom, então esses foram os princípios iniciais, agora vamos entrar em mais dois para a gente finalizar. O princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O que é isso, Tomás? O princípio da reversibilidade dos raios luminosos é o seguinte: se você faz de A para B o caminho, é o mesmo caminho de B para A. Ou seja, se eu faço a emissão do feixe luminoso, sei lá, eu quero fazer a reflexão dele, de um espelho. Eu venho de A para B, igual a imagem que você está vendo aí, e vou de B para A. É o mesmo caminho, ele vai seguir o mesmo caminho. Isso porque a luz, por se propagar de linha reta, ou seja, no mesmo sentido, não vai haver nenhuma mudança, tanto faz eu ir de A para B ou de B para A. Isso é extremamente importante para fazer diversas questões relacionadas à óptica, tá? Então guarda essa informação aí da reversibilidade óptica da luz, tá bom? Então guarda isso daí. E por fim, nós temos a independência dos raios luminosos, ou seja, os raios são independentes do caminho que eles fizerem. Eles vão se cruzar, mas eles não vão se interferir, não vai haver perturbação. Então a interferência deles lá é só o nome. Então o que acontece? A independência dos raios luminosos, ele vai passar um pelo outro, não vai haver mistura e eles vão chegar no destino deles. Então se você for numa festa e tiver aqueles LEDs lá, bonitinho lá, girando para um lado para o outro, se você em algum momento fosse tirar uma foto e conseguisse observar o cruzamento entre o feixe azul e o feixe vermelho, você observar que o feixe azul ia continuar o caminho dele e o feixe vermelho ia continuar o caminho dele. Ou seja, eles não iam se cruzar, não ia haver perturbação, não ia haver nenhuma troca no meio do caminho, tá? E a imagem que você está vendo aí retrata exatamente isso. Não vai haver perturbação no caminho. Isso é a independência dos raios luminosos. Então, galera, se você está até aqui, foi o fim da aula, esse é o princípio do nosso curso aqui de óptica geométrica, óptica como um todo. Se você curtiu, se inscreva aqui no canal, não fique de fora, porque você vai receber mais informações a respeito dessas aulas, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção nessa semana e até a próxima. Tchau, tchau!